Você que tem sua Bíblia, convido a abri-la no livro de Josué, né? Vamos mais um minutinho só em pé, daqui a pouco os irmãos já estão assentados para a palavra. Josué, capítulo de número 10, nós vamos ler a partir do versículo 6. Josué, capítulo 10, a partir do verso de número 6. Louvado seja Deus. Diz assim o texto: Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhes sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu de grande ferida em Gibeão, e seguiu-os pelo caminho que sobe de Bet-horon, e os feriu até a Zeca e a Maqueda. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, à descida de Bet-horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o céu se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Amém. Os irmãos se assentam. Louvado seja Deus. Irmãos, nós lemos aqui um texto, né, a porção de um texto bíblico, que está dentro de um contexto que, para que nós pudéssemos ter uma compreensão maior e melhor, né, nós deveríamos ler desde o início do capítulo 9, todo o capítulo 9 até o momento em que lemos, mas se torna um texto bastante extenso, para que nós façamos a leitura agora. No entanto, né, eu quero aqui posicionar os irmãos dentro da história, né, para que os irmãos possam entender este acontecimento, né, e depois então passarmos aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Amém, igreja? Eu gostaria que você depois em casa, com tempo, né, pudesse ler todo o capítulo 9 do livro de Josué, o capítulo 10, né, onde está narrado esta história. Veja bem, os irmãos que conhecem a palavra de Deus sabem disso, né? O Senhor nosso Deus, Ele chama Abraão, e a partir de Abraão o Senhor faz promessa, né, de que a sua descendência, a sua geração, possuiria a terra das suas peregrinações, a terra para onde o Senhor enviou Abraão. E aí a palavra de Deus, né, nos faz saber que, através de Abraão, veio Isaac, né, e de Isaac Jacó, de Jacó os 12 patriarcas, né, e eles cresceram, se multiplicaram até um ponto em que a palavra de Deus diz que houve grande fome sobre a terra. Neste tempo, né, a família de Jacó, composta de mais ou menos 70 almas, diz o texto sagrado, desceram ao Egito, onde José, né, um dos filhos de Jacó, era governador neste tempo. E ali o povo de Deus, o povo hebreu, se estabelece e permanece por 400 anos ali no Egito. No entanto, o Senhor não esqueceu das suas promessas, porque a promessa do Senhor era de dar a terra de Canaã como herança perpétua aos filhos de Israel. E no tempo determinado por Deus, o Senhor levanta alguém, um homem por nome de Moisés,
né? E através de Moisés, Deus faz grandes sinais, grandes prodígios, grandes maravilhas, e tira o seu povo da escravidão do Egito, né? Os encaminha através do deserto, em rumo à terra prometida. Por 40 anos esse povo peregrina pelo deserto. Neste tempo, né, ao final desses 40 anos, Moisés morre, e o Senhor levanta Josué, né, para que pudesse continuar conduzindo o povo àquilo que era o plano de Deus e o propósito de Deus. A palavra de Deus nos diz que Josué, né, atravessa o Jordão junto com o povo de Israel, os filhos de Israel, e entram em Canaã, entram na terra prometida, para tomar posse da herança daquilo que Deus havia prometido. No entanto, né, tomar posse não era simplesmente chegar ali e encontrar tudo em perfeita ordem e simplesmente se estabelecer. Eles teriam que conquistar a terra da promessa, né? E a terra era habitada, e a terra tinha homens fortes. O texto sagrado faz-nos entender e saber a respeito disso. E a primeira cidade que eles deveriam conquistar, e a primeira cidade que de fato foi conquistada, né, pelos filhos de Israel, sob a liderança de Josué, foi a cidade de Jericó, uma cidade fortificada, humanamente falando, quase que intransponível, né? No entanto, o Senhor dá estratégia a Josué e aos filhos de Israel, e a palavra de Deus diz que aquelas muralhas de Jericó caem por terra, ruem, né? E o povo entra, invade a cidade, destrói tudo que estava ali, conforme a ordem do Senhor, né? E conquista a cidade de Jericó. A próxima cidade que deveria ser conquistada era a cidade de Ai, uma pequena cidade, né, onde eles têm ali um problema, uma dificuldade, né, mas depois, num segundo momento, eles acabam também conquistando a cidade de Ai. E daí por diante, né, Josué com seu exército deveria ir conquistando a cada uma das cidades. Só que, quando isto acontece, né, os reis das cidades-estados estabelecidas ali naquela região, eles se atemorizam, né, diante daquilo que estava acontecendo. E a palavra de Deus, então, nos faz saber, né, que o rei de Gibeão, ele toma alguns homens ali e envia como emissários até Josué. No entanto, irmãos, a palavra de Deus vai nos dizer que aqueles homens, eles usaram de astúcia e de engano, né? Porque quando eles se apresentaram a Josué e aos príncipes de Israel, eles estavam vestidos com roupas velhas, com calçados velhos, suas bolsas eram velhas, os odres em que eles levavam, né, o seu vinho, a sua bebida, também era roto, era velho, e eles vêm e se apresentam a Josué, e Josué pergunta: de onde são vocês? E eles dizem: olha, nós estamos vindo de uma terra distante, de uma terra longínqua, há muito tempo nós estamos viajando para chegar até aqui, o que não era verdade, né? Eles eram habitantes ali daquela região, mas eles usaram deste artifício, desta artimanha, né, tentando enganar Josué, e ao cabo nós vamos ver que de fato conseguiram, né, porque eles disseram: nós ouvimos falar do Deus de Israel, né, dos prodígios que Deus fez lá no Egito, da forma como Deus tirou vocês da terra do Egito, né, a forma como Deus deu vitória a vocês do outro lado do Jordão, quando mataram a Og e a Bazã, né, reis que estavam do outro lado da margem do Jordão. E, portanto, nós viemos aqui porque nós queremos servir a esse seu Deus. Nós queremos estar com vocês, nós queremos ser adoradores desse Deus. Esse Deus que vocês servem é um Deus todo-poderoso, né? E nós reconhecemos isso e nós queremos ter aliança com vocês. E a palavra de Deus diz que Josué, com os príncipes ali, né, cada um da cabeça das tribos de Israel, ouviram aquela história dos gibeonitas, acreditaram naquela história e fizeram aliança com eles. Fizeram aliança. Se vocês estão vindo de tão longe, se vocês estão caminhando há tanto tempo, porque vocês querem honrar ao nosso Deus, honrar ao Deus de Israel, então vocês são bem-vindos entre nós, vocês, a partir de agora, temos aliança com vocês. Só que passado um pouco tempo depois, Josué e seus homens descobrem que eles haviam sido enganados, por aqueles homens. E então Josué e os homens de Israel faz daqueles gibeonitas seus servos, diz o texto sagrado, você pode
conferir isso depois na leitura bíblica, no capítulo de número 9, Josué faz deles, né, rachadores de lenha, tiradores de água para o povo de Israel, ou seja, faz daqueles gibeonitas que os enganaram como servos, como escravos. No entanto, a aliança já estava feita, eles já tinham aliança, e a aliança é algo divino, né? A aliança é algo estabelecido por Deus, e o povo de Deus, e homens de Deus, e mulheres de Deus, sabe que a aliança não deve ser quebrada. E agora, o que acontece? Quando os reis das cidades-estados ali da região souberam que os gibeonitas haviam feito aliança com Josué e com o povo de Israel, eles se revoltam contra o rei de Gibeão, até porque o texto sagrado diz que Gibeão era uma das maiores cidades ali da região, e certamente os outros reis das outras cidades imaginavam, né, aliados a Gibeão, com o apoio dos gibeonitas, poderem enfrentar a Josué e o exército de Israel. No entanto, agora Gibeão, ele vai para o lado de Israel e faz aliança com Israel. Então, 5 reis daquela região, né, de 5 cidades-estados, se aliam, né, e vêm agora contra o rei dos gibeonitas, e aí começa a leitura do texto que nós fizemos, no capítulo 10, versículo de número 6, né, que fizemos a leitura nesse momento. E então a palavra do Senhor diz que o rei dos gibeonitas pede para que Josué e seus homens, seus valentes, vá ao socorro deles, porque eles estão cercados pelos outros reis, né, pelos exércitos que se aliaram. E a palavra de Deus diz que Josué toma os seus homens, né, de guerra, porque Israel agora tinha uma aliança com os gibeonitas. O Senhor fala com Josué que ele poderia ir, que o Senhor estava entregando os gibeonitas em suas mãos, e o texto sagrado nos diz que o Senhor obra de forma maravilhosa, né, de maneira que o Senhor faz com que uma chuva de pedras, com que uma saraiva, né, caia sobre os inimigos, os adversários ali de Gibeão, aquele exército, né, aliado que estava ali contra Gibeão, e o texto diz que mais foram os mortos pelas pedras da saraiva do que aqueles que Josué e seus homens mataram à espada. Mas termina a leitura que fizemos, dizendo que Josué, né, como um homem de guerra que era, e ele sempre usou essa posição, sempre teve essa posição durante os 40 anos que ele acompanhou Moisés pelo deserto, né, Josué era um homem experimentado nas batalhas. Josué sabia que para que eles prevalecessem contra aquele exército que veio contra Gibeão, eles precisariam lutar à luz do dia, porque eles não conheciam a região, e certamente se escurecesse, se anoitecesse, era muito possível que os seus inimigos prevalecessem contra eles. Então Josué faz uma oração a Deus, pedindo que o sol, né, que o Senhor fizesse com que o sol parasse, que o Senhor fizesse com que a lua parasse. Josué ora e diz: sol, detenha-se em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E a palavra de Deus diz, né, o texto que acabamos de ler diz, que o Senhor fez com que o sol realmente parasse, né, até que Josué e seus homens prevalecessem contra os seus inimigos, e foi um dia tão longo, que o texto diz que nunca houve outro dia igual, nem antes e nem depois daquele, onde o sol parou, onde a lua parou, porque Deus, o Senhor, ouviu a voz de um homem, porque Deus era com o seu povo. Amém, igreja? Muito bem. O que eu passei para vocês agora, nesse instante, foi o fato histórico, aquilo que aconteceu desde que o Senhor chamou Abraão até esse momento que nós chegamos aqui. No entanto, eu sempre gosto de dizer, irmãos, que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada não é um livro de história, viu? Não é um livro de história. Nós lemos aqui, e eu passei para os irmãos aqui uma história, um fato, né, ocorrido há quase 4.000 anos atrás, mas a palavra de Deus, ela não é um livro de história, né, e eu não sou um contador de história. A palavra de Deus, ela diz que ela é lâmpada para os nossos pés, e ela é luz para o nosso caminho. Então, toda vez que eu e você lermos a palavra de Deus, ouvirmos a palavra de Deus, nós temos que perguntar, né, para nós mesmos e para o Espírito Santo de Deus, o que é que esta palavra tem a me ensinar?
O que é que eu posso extrair desta história, deste fato registrado na Bíblia, para o meu dia a dia, para o meu cotidiano, para a minha vida? Porque se eu e você apenas conhecermos a palavra de Deus como uma história, como um fato ocorrido, e essa palavra não influenciar a minha vida, não tiver efeito prático na minha vida, para nada serve. Até porque, para conhecer a história, você não precisa ler a Bíblia. Quantos livros bons de histórias que existem, temos a internet, com conteúdo tremendo de informações em tudo aquilo que a gente quer saber. Então, lemos a palavra de Deus, conhecemos a história, mas depois nós perguntamos: Senhor, o que o Senhor tem para falar comigo? Qual é, Senhor, a aplicação prática disso na minha vida? E é essa reflexão que eu quero fazer com você agora, em alguns minutos. Amém, irmãos? Muito bem, vamos lá. A primeira coisa que eu quero destacar aqui, irmãos, é que quando aqueles homens gibeonitas chegam até Josué, caracterizados de alguém que vinha de muito longe, que estava caminhando há muito tempo, a ponto de chegar a envelhecer as roupas, os calçados, conforme já dissemos, a palavra de Deus vai dizer que eles usaram de astúcia. Eu gostaria que quem estiver na projeção me ajude. Capítulo 9, versículos 3 e 4. Josué, capítulo 9, verso 3 diz assim: E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, são as duas cidades que nós já falamos que eles haviam conquistado, Volta para mim um instante, por favor. Isso. Uma vez que os moradores dali souberam o que já tinha sido feito com Jericó, que tinha sido feito com a cidade de Ai, e entendendo eles que eles eram os próximos, que Josué e o seu exército iria vir, iria entrar e iria tomar conta, destruir, enfim. Vamos ver o que diz o próximo versículo. Usaram também de, o que diz o texto, irmãos? Astúcia, e foram e se fingiram embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinhos velhos e rotos e remendados. Segura este versículo aí. É aquilo que nós já falamos. Mas o que eu quero destacar aqui é o seguinte: é a forma como eles usaram para chegar a Josué e aos príncipes de Israel. Eles usaram de astúcia. Quando você vai buscar a definição para astúcia, astúcia é habilidade para enganar alguém de modo sutil e inteligente. Astúcia é a habilidade de enganar de modo sutil e inteligente. E a palavra de Deus nos faz saber, meu querido irmão e irmã, e aqui eu estou trazendo a palavra de Deus para uma forma prática, para a minha vida e para a tua vida. A palavra de Deus nos fala que nós temos um inimigo. A palavra de Deus fala que nós temos um adversário que sempre usa de astúcia. Foi assim desde o início, lá no Éden, quando este adversário, quando este inimigo das nossas almas abordou ali a mulher, Eva, de que forma que ele usou? Usou de astúcia, usou de engano, usou ali uma artimanha para envolver, para enredar a mulher, e assim enganou a mulher e acabou, por consequência, enganando ou prejudicando toda a raça humana. Aqui neste texto nós vamos ver que os gibeonitas usaram esta mesma artimanha, a astúcia, a habilidade de enganar. Por isso que a palavra de Deus, através de Paulo escrevendo aos Efésios, nos diz que nós temos que estar atentos às astutas ciladas do diabo. Você pode ter certeza absoluta, se você não quiser crer, não tem problema, é com você, mas você tenha a convicção de que todos os dias o inimigo deseja de alguma forma nos tragar, e para isso ele usa das suas astúcias, para isso ele usa das suas ciladas, para isso ele usa dos seus enganos. Veja bem, irmãos, que nós estamos falando aqui de um homem de Deus
de tremendas experiências com Deus, que foi Josué, e que mesmo com toda a experiência, né, de um homem de Deus, ele foi enganado pelos gibeonitas. Por isso que a palavra de Deus, através de Pedro, vai nos dizer que nós temos que ser sóbrios, que nós temos que estar vigilantes, porque o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando uma oportunidade contra a minha vida e contra a tua vida. E então nós aprendemos, meu querido irmão e irmã, para que sejamos guardados da astúcia do inimigo, para que sejamos guardados das ciladas do engano do inimigo, nós precisamos estar todos os dias e em todo o tempo ligados ao trono da graça. Amém, irmãos? Não abaixar a guarda em momento algum, não vacilar em momento algum. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é uma pessoa de Deus. Josué também era um homem de Deus. No entanto, Josué foi enganado. E eu e você, meu querido irmão e irmã, olhando para dentro da palavra de Deus, e compreendendo aquilo que a própria palavra de Deus nos diz, porque as Escrituras diz que tudo quanto antes foi escrito, para o nosso bem foi escrito. Alguém poderia dizer, mas se Josué foi enganado, então eu também posso ser enganado. Não. Se está registrado dentro da palavra de Deus que Josué foi enganado, é justamente para que eu e você não sejamos enganados. Amém, irmãos? O que foi escrito para o nosso bem foi escrito. Não é para nós simplesmente imaginarmos, porque um homem de Deus como Josué, se ele foi enganado, então se eu for enganado também, não tem. Não. É uma ideia equivocada. Nós temos que estar sóbrios, vigilantes, atentos contra as astutas ciladas do inimigo. Agora, uma coisa mais que eu observo, irmãos, olhando ainda para esta história, e aqui está uma das razões, por que Josué foi enganado, está no capítulo 9, no versículo de número 14. Vamos ver o que diz Josué 9,14. Diz assim: então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão, e o que, irmãos, que diz o texto? E não pediram conselho à boca do Senhor. Segura aí para nós. Você entendeu? Ouviram a história, nós estamos vindo de longe, nós ouvimos falar do seu Deus, Deus tremendo, nós queremos aliança com o seu Deus, e eles ficaram ali, e foram tomados certamente por emoção, e eles foram tomados ali, quem sabe talvez, por misericórdia, por dó, sei lá, não sei exatamente, foram enganados, foram envolvidos, e a palavra de Deus diz que eles tomaram das suas provisões, ou da sua provisão, e repartiram ali. Poxa, esses homens estão vindo de longe, eles estão cansados, eles estão com fome, eles estão necessitados. Mas o que chama atenção nesse texto, irmãos, é exatamente o final dele, que diz: e eles não pediram conselho ao Senhor. Toda vez que eu e você tomarmos decisões, e principalmente as decisões importantes da nossa vida, envolvidos, quem sabe, talvez, queridos irmãos, por um fato, por uma história, e por emoções, e não buscarmos a direção de Deus, nós corremos o risco de cair na armadilha do inimigo. Amém? Você está entendendo isso? Eu disse há pouco aqui, irmãos, a palavra de Deus, ela é prática, viu? A palavra de Deus, ela é prática. Se eu tenho algo importante, ou ainda que não seja tão importante, mas em especial nas questões importantes, eu tenho que buscar a Deus, tenho que pedir direção, porque depois que você faz, aí fica difícil para resolver, e tem coisa que não se resolve, e especialmente neste caso aqui, irmãos, porque era uma aliança, e conforme o pastor já disse, aliança é algo divino. Aliança não é algo para ser quebrado, aliança não é algo para ser substituído, para ser trocado, para você fazer aliança hoje e quebrá-la amanhã. Isso não agrada aos olhos de Deus. Portanto, que as nossas alianças,
né? Que os nossos negócios, que os nossos pactos, que os nossos concertos, que os nossos contratos, seja lá o que for, seja feito na direção do Senhor nosso Deus, na direção de Deus. Porque se você faz algo, irmão, preste atenção e você sabe disso, se você faz algo na direção de Deus, que você tem a convicção de que realmente Deus está naquele negócio, são duas situações que podem acontecer, preste atenção. Se você faz algo na direção de Deus, a primeira situação que pode acontecer é o seguinte, de que as coisas vai realmente tudo muito bem. Por quê? Porque você está na direção de Deus, você fez a coisa certa, né? Deus está contigo e as coisas fluíram. Mas também pode acontecer de repente você ter uma dificuldade, você ter um problema, né? Mesmo estando na direção de Deus, porém você não está sozinho, Deus vem a teu socorro. Amém, igreja? Deus vem a teu socorro, né? E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque a palavra de Deus diz que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, nem os pensamentos do Senhor são os nossos pensamentos, né? E eu fico imaginando, embora a palavra de Deus ela não registra isto, mas com certeza não estou cometendo nenhum pecado, nenhuma heresia, mas eu fico imaginando que lá no Egito, quando o Senhor levanta Moisés para libertar o povo de Israel do Egito, para voltar a Canaã, certamente eles imaginaram, né, pelo caminho normal, natural, que se costumava fazer, né, porque Canaã, do Egito, Egito a Canaã, tinha um caminho natural que as pessoas faziam, que foi inclusive o caminho que Jacó e seus filhos, a sua família, tinham feito 400 anos atrás, né, um caminho curto. No entanto, a palavra de Deus vai nos dizer que quando o Senhor tira o povo de Israel do Egito para levá-lo a Canaã, não leva pelo caminho dos filisteus, que era este caminho mais curto, não é? Mas o Senhor os leva para o deserto, chegando inclusive num determinado momento, os irmãos que conhecem a palavra vão se lembrar disso, que eles chegam diante do Mar Vermelho, e aí parecia estar diante de uma situação, não é? Problemática ao extremo, porque não tinha como passar pelo Mar Vermelho. E aí então os próprios filhos de Israel, né, se levantaram contra Moisés, os irmãos conhecem a palavra, né, porque acharam que Moisés tinha errado o caminho, não é? Ou quem sabe talvez o próprio Moisés tenha dito: Senhor, o Senhor nos colocou numa enroscada, nós estamos andando na tua direção, mas e agora? Como é que faz? E aí o que o texto sagrado diz, aquele texto lá, que Moisés vai clamar ao Senhor, e o Senhor diz para ele: por que clama a mim, Moisés? Eu não mandei vocês irem por este caminho? Então diga ao povo de Israel que marche, e Deus abre o Mar Vermelho e o povo atravessa. Amém, igreja? O que eu estou tentando passar para você e para você que está em casa, é que de repente é o seguinte, mesmo andando na direção do Senhor, pode parecer em algum momento que as coisas não estão acontecendo da forma como deveriam, mas Deus está no controle. Viu? Se você está andando na direção de Deus, Deus está no controle. Portanto, nunca deixe de consultar a Deus, né? Não faça como Josué e os homens de Israel, fizeram aliança com o inimigo, alguém que eles deveriam tomar a sua cidade, tomar a sua terra, alguém que deveria ser destruído, porque eram inimigos, né? E no entanto eles se aliançaram por falta de pedir a direção do Senhor. Muito bem, eu quero aqui passar a um outro ponto, e aqui são pontos, preste atenção, irmãos, aqui são pontos separados, cada ponto é um ponto, cada assunto é um assunto, não é? Embora dentro de uma mesma história, mas nós estamos aqui tirando, não é, lições dentro desse texto, cada ponto é uma lição, é um aprendizado que nós temos que ter no nosso coração. Josué capítulo 10, versículo 6, foi onde nós começamos a leitura. Vamos ler e ver o que diz o texto ali. Josué 10, 6. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: não retires as tuas mãos dos teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos, e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Quando então o rei de Gibeão se viu cercado
pelos exércitos dos reis das cidades vizinhas, né? O que a palavra de Deus diz? Que ele foi e buscou socorro, né, em Josué. O que eu anotei aqui é: os gibeonitas confiam em Josué. Muito embora eles tivessem enganado a Josué, muito embora eles tivessem usado de astúcia, né, para firmar uma aliança com Israel, mas uma vez que eles tinham uma aliança, eles confiaram. E agora, no seu aperto, na sua aflição, cercado ali por seus inimigos, eles então mandam, né, pedido de socorro a Josué. Os gibeonitas confiam em Josué. Os gibeonitas não temeram em chamar Josué, pois confiavam na sua palavra. A nossa palavra tem que ter credibilidade diante das pessoas. Amém, irmãos? As pessoas precisam confiar na nossa palavra. Eu e você, como homens e mulheres, como pessoas de Deus, temos que ter palavras confiáveis, né? Se Josué tinha dito a eles, embora, repetindo, né, de uma forma enganosa, que eles agora estavam aliançados, eles estavam aliançados. Amém, irmãos? A palavra de um homem de Deus, a palavra de uma mulher de Deus, a palavra empenhada por um homem de Deus, por uma mulher de Deus, não pode voltar atrás. Nós temos que ter uma palavra confiável, né? Nós temos que ter uma palavra confiável. As pessoas não podem desacreditar de nós, não podem desacreditar da nossa palavra. É claro, irmãos, que nós vivemos num mundo, né? Nós vivemos num mundo em que as coisas acontecem de uma forma legal, burocrática, né? E muitas das coisas que nós fazemos, nós temos que assinar contratos de compromissos e coisas dessa natureza, mas o que me faz ser correto com as minhas coisas não é um contrato que eu assinei, mas a palavra que eu dei. Amém, irmãos? Até porque os desonestos, né, não tem papel no mundo que dê jeito nele, infelizmente. Mas homens e mulheres de Deus têm que ter palavra que as pessoas acreditem, tem que ter palavra que as pessoas confiem. Amém, irmãos? A coisa mais desagradável do mundo, né, é você saber de alguém que carrega o nome de cristão e que vive dando problemas de todo jeito, para todo lado, para todo mundo, não honra seus compromissos, né, de forma deliberada. Amém, irmãos? De forma deliberada. Não estou falando aqui de dificuldades, de problemas que às vezes qualquer um de nós podemos passar, mas estou falando aqui de atitudes deliberadas, pessoas que já fazem as coisas de má fé, já compram já sabendo que não vão pagar, já negociam, já sabendo que vai dar o pinote no outro, o calote no outro, não tem palavra. Meu irmão e minha irmã, eu e você fomos chamados e escolhidos para sermos o sal da terra e a luz do mundo. Eu e você fomos chamados e escolhidos por Deus para fazermos a diferença nesta terra, porque se eu, enquanto crente, não fizer a diferença neste mundo, para que estou aqui então? Amém? Você entende isto? Eu e você fomos chamados e escolhidos por Deus para sermos diferentes, para fazermos a diferença na nossa geração, para sermos um farol, para sermos alguém em quem as pessoas conheçam, olham para nós, têm negócios conosco, irmãos, e não se arrependam, e não tenham o que falar contra a nossa vida. Não somos perfeitos, nenhum de nós, todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos as nossas falhas, mas eu estou falando aqui de caráter. Pessoas de Deus têm que ter caráter. Amém? Josué foi enganado, mas a palavra de Deus diz que o homem de Deus, a mulher de Deus, quando faz um contrato, ou quando faz uma aliança, ou quando faz um negócio, seja lá o que for, ainda que seja com dano seu, não muda. Poxa vida, fiz uma coisa, fui mais ou menos como Josué, não consultei a Deus, agora já fiz, me arrependi, mas eu tenho que ir até o fim.
Amém, irmãos? Eu empenhei a minha palavra. Eu empenhei a minha palavra. Porque uma das coisas mais terríveis para qualquer um de nós, enquanto filhos de Deus, é perder a credibilidade. Perder a credibilidade. Então, que você, meu irmão e minha irmã, seja alguém que de fato possa ter uma palavra confiável. Amém? Vamos aqui a mais um ponto. Josué capítulo 10, versículo de número 7. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, todos os valentes e valorosos. Vai na sequência daquilo que nós já falamos. Josué honra a sua aliança com os gibeonitas, nós precisamos honrar a nossa aliança e a nossa palavra. O rei de Gibeão confiou em Josué, e Josué deu a resposta positiva. Josué foi conforme a aliança que eles tinham. Amém? Vamos lá, mais adiante, estamos já terminando. Isso aqui agora é tremendo. 10:8. Josué 10:8 diz assim: E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. Eu escrevi aqui o seguinte: Deus entra em cena. Por quê, irmãos? Porque nos parece que até esse momento as coisas estavam sendo feitas pela cabeça de Josué, dos homens de Israel, Deus não estava naquele negócio lá, mas por conta da aliança que realmente Josué tinha firmado com os gibeonitas, e agora pelo pedido de socorro, a palavra do Senhor diz que Deus vem, o Senhor vem e fala com Josué, e o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. Apesar da falha de Josué, em ter feito aliança sem consultar a Deus, mas Josué era um homem de Deus, Josué temia a Deus, Josué não perdeu a sua comunhão com Deus. Isso significa dizer o que, irmãos? Que eu e você temos que fazer todo o empenho possível para nós não falharmos, para nós não errarmos, para nós consultarmos a Deus, para nós buscarmos a Deus, fazemos tudo de forma correta, fazermos tudo de forma correta, mas nós sabemos que nós somos imperfeitos. Mesmo sendo imperfeito, se de repente, em algum momento, de alguma forma, eu e você viermos a tropeçar, saiba que o Senhor não nos abandona. Amém, irmãos? O Senhor não nos desampara, porque se cada um de nós que estamos aqui, se cada um daqueles que estão conosco no lar, ouvindo essa palavra, tivessem sido abandonados por Deus, desamparados por Deus, em algum momento em que nós falhamos na presença do Senhor, eu penso que não teria ninguém aqui, a começar pelo pregador. Todos nós falhamos, mas apesar das nossas falhas, nós tememos a Deus, nós amamos a Deus, nós não nos afastamos da casa do Senhor, nem da presença do Senhor. E quando nós temos um compromisso com Deus, apesar da nossa fragilidade, quando nós temos um compromisso com Deus, apesar das nossas fraquezas, Deus tem compromisso conosco. Amém, igreja? Deus tem compromisso conosco. Deus nunca me abandonou, Deus nunca te abandonou, você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza absoluta disso. Você pode ter errado, como eu também já errei, e falhamos, não estamos isentos disso, mas nós não perdemos o temor do Senhor, não perdemos o amor para com Deus. Você, quando olha para dentro da palavra de Deus, você vai encontrar um homem que, aos olhos naturais, aos olhos dos homens, um homem que cometeu pecados terríveis, que foi Davi. Sempre que nós queremos lembrar de um exemplo negativo dentro da Bíblia, de alguém que cometeu um pecado terrível, sempre vem à nossa mente Davi. Davi cometeu pecados horríveis, cometeu adultério, cometeu homicídio. Os irmãos todos que conhecem a palavra sabem disso aí, mas a palavra de Deus diz que quando Davi foi confrontado pelo profeta Natã, e caiu a ficha daquilo que ele tinha feito, ele disse: pequei contra Deus, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor. E aí nós vamos ver no Salmo 51, o arrependimento de Davi, o quanto Davi se quebranta na presença de Deus e diz: Senhor, tenha misericórdia, não retires de mim o teu Santo Espírito.
né, se quebrantou, se humilhou na presença do Senhor, apesar dos seus erros, das suas falhas, não perdeu o temor, e portanto a palavra de Deus chama Davi, apesar das suas fraquezas, de um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, não porque era perfeito, não porque não errava, mas porque nunca perdeu o temor a Deus. Amém, igreja? Nunca perdeu o temor a Deus. Como Josué também, apesar da sua falha, ele não deixou de ser um homem de Deus. Ele não perdeu o seu temor a Deus, a sua comunhão com Deus. Portanto, agora, diante daquela situação, o Senhor vem então e diz: Josué, você pode ir, não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. E aí então, a história prossegue. E o que é que nós vamos ver? Que a palavra de Deus diz que Josué e seus homens, né, caminham a noite toda, né, em direção a Gibeão, e chega ali ao clarear do dia, e os exércitos inimigos de Gibeão foram surpreendidos, né, porque eles não imaginavam que isto iria acontecer, que o povo de Israel, o exército de Israel viria ali. Mas a palavra de Deus nos diz que o Senhor entra em cena mais uma vez, agora de uma forma sobrenatural, e faz com que saraiva, né, chuvas de pedra, caem sobre os inimigos. E o texto que nós lemos na abertura da mensagem diz que mais foram os que morreram pelas pedras da saraiva do que aqueles que morreram pela espada de Josué e seus homens. Isso significa, meu querido irmão e irmã, que o meu Deus, o teu Deus, é aquele que peleja por nós, é aquele que luta por nós. Amém, irmãos? Você entende isso? Nós não estamos sozinhos nas nossas lutas, nas nossas batalhas, em qualquer área da vida, em qualquer área da vida, porque a vida, ela tem, as suas faces, as suas facetas, e em todas elas nós podemos ser bem-sucedidos ou termos problemas, qualquer área da vida. Mas se eu sou um homem de Deus, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa aliançada com Deus, que teme a Deus, você pode ter certeza que em qualquer área da nossa vida, nas nossas necessidades, Deus entra com a sua providência. Amém? Deus entra com a sua providência. Mas apesar da saraiva, apesar da chuva de pedras, ainda muito inimigo estava ali para ser vencido, para ser derrotado. Conforme já dissemos, Josué, ele, como um estrategista, como um general de guerra, e sabendo que ele não conhecia ali a região, ele precisava da luz do dia até que prevalecesse sobre os seus adversários. E aí então o sobrenatural acontece, não é? A saraiva foi um agir de Deus, um mover de Deus, mas uma chuva de pedra, uma saraiva, não é algo sobrenatural, não é? Acontece, tem acontecido ao longo da história, mas aqui, irmãos, acontece algo sobrenatural, não é? Josué capítulo 10, vamos ler os versos 12, 13 e 14, Josué 10, verso 12, vamos ver o que diz. Sim ou não? Josué? Muito bem. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Veja bem, essa foi a oração de Josué. Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Verso 13. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Amém, irmãos? Isto é sobrenatural. A palavra de Deus diz que nunca houve dia semelhante àquele, nem antes nem depois. E quando o Senhor me deu esta palavra, e eu meditava nesta palavra, para compartilhar com a igreja no dia de hoje, me veio ao coração
E eu anotei aqui: Deus faz parar o sol e a lua por conta da oração de Josué. E o que isso significa para mim e para você? Deus move céus e terra e a favor daqueles que são seus. O que Deus precisar fazer, para te dar vitória, se precisar mover a terra, Deus vai mover a terra. Se precisar mover o mar, Deus vai mover o mar. Se precisar mover o céu, Deus vai mover o céu. Deus vai fazer o que for necessário para poder dar a vitória àqueles que são seus. Amém, igreja? Essa deve ser a nossa fé. Essa deve ser a nossa confiança no Senhor. Nunca houve dia semelhante àquele em que o sol se deteve no meio do céu e não apressou-se a pôr-se até que Josué vencesse aos seus inimigos, porque o Senhor era com ele, e a palavra de Deus diz que o Senhor ouviu a voz de um homem. Não era de um homem perfeito, não era de um homem que nunca falhou, mas era de um homem que nunca perdeu o temor a Deus, de um homem que nunca perdeu a sua conexão, que nunca perdeu a sua ligação com Deus. Amém, igreja? Você entende isso? Então coloque-se de pé no teu lugar. Vamos falar com Deus. Se esta palavra de alguma forma falou com você, se você acha que esta palavra de alguma forma contribui para a tua vida, agradeça a Deus, fale com Ele, fale: Senhor, obrigado por ter me permitido ouvir esta palavra. Você que está em casa também, se esta palavra de alguma forma você pode dizer que ela veio a teu favor, talvez alguém pergunte: pastor, mas por que uma palavra desta? Às vezes as pessoas elas saem de casa, não sei se é assim, mas às vezes alguém sai de casa com uma necessidade, às vezes com um problema, e querendo chegar na igreja, ouvir uma palavra motivacional, uma palavra que, para você começar bem a segunda-feira. Mas, irmãos, eu não quero que você comece bem só a segunda-feira, não, eu quero que você comece bem todos os dias da tua vida. Amém, irmãos? Porque o Deus da segunda é o Deus da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, do domingo, e volta de novo na segunda, e assim por diante. E se ouvirmos a palavra de Deus, ela será luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, todos os dias da nossa vida. Amém, irmãos? E o que diz Salomão lá em Provérbios? Que o temor ao Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. Sabe, irmãos, e eu sempre tenho dito à igreja, nós pedimos muitas coisas a Deus, todos nós pedimos, e não está errado. Deus é o Pai. Quando você precisa de algo, você pede ao Pai, se você não tem recurso ali, você apela para o Pai, então não há nenhum pecado, não há nenhum problema em você fazer as tuas petições a Deus, sejam elas quais forem, claro, desde que alinhado com a palavra, Mas uma das coisas que eu sempre tenho ensinado à igreja, e nós encontramos isso lá na carta de São Tiago, dizendo a Deus: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Sabe, irmãos, a maior riqueza de um ser humano não é o patrimônio que ele tem, não é os bens que ele tem, não é o salário que ele recebe, não é nada disso. Eu penso que a maior riqueza para o ser humano viver aqui nesta vida é a sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aquele que tem falta, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto. Eu visitei uma família agora, uma pessoa agora nesta sexta-feira, numa situação muito ruim, muito difícil, uma pessoa da igreja, fiquei ali muito chateado, muito aborrecido, com aquilo que eu vi, e eu disse para aquela pessoa, falei: olha, você me perdoa, falei, mas infelizmente você está nessa situação porque lhe faltou sabedoria. E falou: e é verdade, pastor, tudo que me faltou foi sabedoria. E quando a gente age sem sabedoria, irmãos, nós fazemos bobagens que às vezes é difícil para consertar, e às vezes nem tem conserto, Então, peça a Deus, fala: Senhor, me dê sabedoria, sobretudo me dê o temor do Senhor, porque o temor do Senhor vai me dar sabedoria, e a sabedoria vai conduzir bem os nossos passos e nos livrar do mal, da astúcia
do inimigo. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, sou grato a Ti pela palavra que Tu me deste, Senhor, e que eu pude compartilhar com a Tua igreja neste dia. Obrigado, meu Deus, por esses Teus filhos que estão aqui nesta noite, obrigado por aqueles que agora estão em casa, Senhor, ou no trabalho, ou qualquer outro lugar, ligados a esta live. Eterno Deus, que da mesma forma que o Senhor falou comigo hoje pela manhã, ó Deus, que o Senhor também possa ter falado e continuar falando ainda, meu Deus, ao coração de cada um de nós, os Teus filhos, Pai. Que a Tua palavra seja exatamente aquilo que ela diz que ela é, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, que não venhamos em momento algum a perdermos a conexão contigo, Senhor, a perdermos a comunhão contigo, que nós venhamos, querido Deus, a todo dia vivermos no temor do Senhor, ó Deus, na reverência que temos por quem o Senhor é, e que a sabedoria que vem do céu, que a sabedoria que vem do alto, possa, Senhor, tomar conta do nosso ser, de tal maneira, Senhor, que nós possamos dirigir os nossos passos, dirigir os nossos caminhos, as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos negócios, as nossas alianças, meu Deus, de tal forma, Pai, que não sejamos enganados, que não sejamos surpreendidos pela astúcia do inimigo, que possamos desfrutar, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, os Teus filhos. Eu Te dou graças e bendigo o Teu nome para todos sempre, que esta palavra, Senhor, plantada nos nossos corações, ela possa produzir frutos para a eternidade, no nome de Jesus. Amém. Amém.